Pessoal da torcida tricolor, estamos começando o nosso tradicional Contextualizando com a participação de Gabriel Perecini. Dessa vez a gente não conseguiu gravar muito antes, porque as coisas no São Paulo às vezes acontecem. A gente vai falar um pouquinho do aniversário de 60 anos do Morumbi, que é uma data muito importante de um estádio que é simplesmente o melhor canto do planeta, quiçá do universo. Queria muito usar quiçá em algum vídeo, finalmente usei. A gente vai falar do sorteio da Copa do Brasil, porque 2020 não é para amadores. Eu vou falar que 2020 podia ser o ano do São Paulo. São Paulo deveria ganhar tudo em 2020, porque é o ano mais errado do planeta, em que as coisas mais erradas acontecem. A gente vai explicar por quê e o contexto disso. E vamos falar também dos protestos que alguns torcedores, organizada e tal, estão marcando para amanhã, e como que a gente vê isso e tudo mais, até porque fomos convocados em muitas mídias sociais. A gente vai também explicar o nosso posicionamento em relação a tudo isso, começando agora com as saudações do Gabriel Perecini, que está com este rosto e esse semblante, porque o São Paulo não deixa o Gabriel Perecini feliz nesses últimos tempos. Olá, Gabriel. Acho que não deixa ninguém que gosta do São Paulo feliz nos últimos tempos, né? Tirando o pessoal que vai torcer pro Fortaleza na Copa do Brasil, aí talvez essa galera esteja um pouco mais feliz. Vai falar disso também, mas a gente queria começar com o aniversário do lugar mais importante do planeta, quiçá do universo. É que eu não conheço o universo todo ainda. Eu tenho uma parte disparado o melhor lugar do mundo, e certamente é o maior patrimônio material do São Paulo Futebol Clube, né? Então, eu queria começar rapidinho só para fazer uma valorização, né? O Michael Serra, mais uma vez, fez um trabalho muito bacana em relação ao Morumbi. Tem muitas coisas até inéditas, né? 60 anos depois, o Michael conseguindo descobrir coisas ainda para contar para a gente em relação ao Morumbi. Então, fica o convite. Russo. Você viu Fica o convite para quem quiser conhecer mais, para quem quiser se aprofundar sempre na história do São Paulo, tá lá no site oficial, um trabalho fantástico do Michael. E, cara, a altura do Morumbi, cara, é o maior e melhor estádio de São Paulo. Vida eterna a este Morumbi, não a outro Morumbi, não a outro lugar, não a nada, a este Morumbi, vida eterna a ele, continua sendo fundamental para o São Paulo nos piores momentos, nos melhores momentos, né? Infelizmente, quando tem um pequeno período em que o São Paulo não vai bem dentro dele, muita gente se aproveita disso para falar, lá, tá vendo? É por isso que não vai bem, porque não sei o quê. Mas o padrão do São Paulo é continuar indo muito bem, seus rivais construíram novos estádios e continua sendo muito difícil ganhar do São Paulo no Morumbi, menos na possível pior década da história do clube. Então, eu acho que isso é bastante significativo e bastante simbólico. Vida eterna ao Morumbi. Eu posso falar de coisas que são muito emblemáticas para mim, né? O Morumbi sempre foi um lugar especial e mágico, que eu ia com meu pai quando criança, quando eu era criança, meu pai, obviamente, e que as cinzas do meu pai eu depositei lá. Boa parte delas, metade naquela praça que fica na frente do Morumbi. E o primeiro beijo que eu dei na Vives foi depois de um tour, que logo as coisas se normalizem, é uma coisa que a gente sempre recomenda as pessoas a fazerem. Eu e a Vives, a gente fez o tour, o primeiro beijo foi lá, e aí eu pensei, meu pai, que não viu esse trabalho, não viu o trabalho no canal, não viu o trabalho de jornalismo, nada disso, tudo que ele me ensinou foi uma lição que eu só fui colocar em prática depois que ele já tinha ido. Eu penso, e coloquei isso no Twitter, que ele estava presente no primeiro beijo meu e da Vives, ele não conheceu a Vives, e ele está presente em todo o nosso trabalho, em todos os jogos do São Paulo. O Morumbi tem uma mística, é um lugar mágico, é o lugar do agigantamento do São Paulo, em que o Zete pega o pênalti do Gamboa e começa toda uma trajetória, em que nós temos toda uma história emblemática. Eu comecei ali no Libertadores, mas a gente tem muita coisa antes disso no Morumbi. É que aquela defesa do Zete é muito mágica para um clube que eu cresci vendo obcecado por um torneio que ninguém ligava mais, que era Libertadores da América. Até isso, São Paulo deu um peso para o torneio intercontinental que talvez no Brasil não tivesse a mesma importância, não fosse a obsessão dessa agremiação de três cores. Os brasileiros não ligavam mais para a Libertadores, hoje não. Mas antes da Libertadores acabar, antes de ter aquela coisa da Libertadores de um jogo, de final única, antes da Libertadores, que a final... Neolibertadores. Essa Neolibertadores, em que uma final foi
na Espanha, uma Libertadores da América em final na Espanha. Qualquer pessoa consegue entender a ironia dessa loucura, enfim, mas essa obsessão para Libertadores, ela foi retomada com o São Paulo Futebol Clube e ela foi iniciada ali na defesa do Zete, no pênalti cobrado pelo Gamboa. Aquela foi uma noite mágica de agigantamento. O resumo é que não é que não se ligava antes para a Libertadores, mas a Libertadores ela ficou maior dentro do Morumbi. Ficou maior. Basicamente ficou isso. maior. Mas grande, assim, para usar o termo. Para usar o termo que para usar o termo faz sentido e tudo mais. Falando em tudo isso e falando em grandeza, temos que falar de um dos maiores, ou talvez o maior ídolo da história do clube. Eu o considero o maior ídolo da história do clube, que é Rogério Ceni, porque o Raí, um dos candidatos a maior ídolo do clube, por tudo que construiu dentro de campo, independentemente do trabalho que ele vem fazendo como diretor, ainda que eu ache que ele tenha tido muitos acertos na fase final dele, com as contratações do Volpi, do Hernanes e do Pablo. Ele não tem culpa do Pablo ter sido até o momento, ter feito... Depois das contusões, o Pablo não jogou mais bola do ano passado, não foi mais o jogador que era. Ele teve 2 contusões sérias no ano passado, e esse ano ele passou por momentos muito ruins, mas o Raí é um jogador que disse, não, o maior ídolo da história de São Paulo é o Rogério Ceni, porque são 25 anos de dedicação e tal. E quis 2020, que o adversário do São Paulo na Copa do Brasil, que é um torneio que o São Paulo agora tem uma certa obsessão. Vejam, a Copa do Brasil não tinha nenhuma importância, porque era um prêmio de consolação para clubes que não conseguiam ir para a Libertadores, não era um torneio. Hoje é, mas o São Paulo tem uma mágoa com a Copa do Brasil, quando o Levir Coupe colocou o Axel em campo, naquela final de 2000, uma das derrotas mais dolorosas que eu já sofri, junto com a do Vélez Sarsfield, porque aquilo foi ridículo, não era para perder, ainda mais nos pênaltis, que o Zete não perdia nos pênaltis, mas aquela derrota doeu, aquela final de Copa do Brasil doeu muito, e o São Paulo tenta conquistar, e essa trajetória, esse título que é possível, porque títulos em mata-mata, Copa do Brasil, Sul-Americana, são títulos muito possíveis, brasileiro é improvável. O São Paulo começará sua trajetória enfrentando o Rogério Ceni, que foi contratado quando o Leco era um presidente tampão, então foi a primeira demissão do Leco como presidente mesmo, de fato, votado, e pode ser o técnico a eliminar o São Paulo, ou o São Paulo eliminar... O São Paulo é sempre um drama, o São Paulo é favorito, mas quis o destino que enfrentássemos Rogério Ceni no mata-mata. Eu não queria, ainda que entenda que o favoritismo é do São Paulo. O que você achou do sorteio? O primeiro jogo é lá, né? Quer dizer, a decisão é no Morumbi. Primeiro jogo em Fortaleza. O sorteio é um grande clichê do futebol, né? Pela fase do São Paulo, pelo momento que esses jogos serão disputados, né? Há pouco mais de um mês ali das eleições, era muito óbvio que o São Paulo pegaria Corinthians ou Fortaleza. É um grande clichê do futebol. Era esperado. Até um rapaz no Twitter me mandou antes, vai pegar o Fortaleza. Eu falei, o Fortaleza ou o Corinthians, cara. Não vai fugir muito disso, não. Pegou o Fortaleza do Rogério. Eu achei que isso ia acontecer ano passado já, seria a primeira oportunidade, né? O São Paulo tinha um sorteio. Eu falei, em algum momento vão acabar se enfrentando. Aí acabou que não passou, porque o São Paulo também não passou de fase. O Fortaleza, se não estou enganado, ficou no pote do São Paulo, né? Então não poderiam se enfrentar. Hoje já foi todo mundo no mesmo pote. Então, a questão em torno disso é o seguinte: o Rogério enfrentou 3 vezes o São Paulo, né? Foram 3 derrotas do Rogério, só um gol feito de pênalti, né, no ano passado. 2 dessas derrotas foram para o São Paulo do Diniz, né? Só que nada disso vai importar, nada disso vai ter o mínimo, porque sempre tem esse negócio, né? Não, o Rogério contra o São Paulo, primeiro, o fato de ser o Rogério contra o São Paulo, e segundo, porque o Rogério saiu do São Paulo, ele agora vai mostrar que, geralmente não sempre, nas 3 vezes perdeu. Só que se ganhar hoje, se ganhar um dos jogos, que se ganhar a ida, ao invés de for eliminado na volta, já vai pegar e vai transformar tudo isso num grande... vai piorar toda a situação do São Paulo, seja independentemente de se vai ser o Diniz, se não vai ser o Diniz, se ele vai ser demitido depois dessa eventual derrota que eu estou colocando aqui como cenário. Se ele vai ser demitido antes, não importa. Se
o São Paulo perde, já tá, o discurso das pessoas estão pronto desde 2019, já está lá, o Rogério vai enfrentar aqui, vai mostrar que a gente já falou várias vezes aqui do trabalho do Rogério há mais de 3 anos, né? 3 anos e meio, quase 4 anos o trabalho do Rogério no São Paulo, um outro cenário completamente, um outro Rogério que aprendeu um absurdo desde que saiu do São Paulo, em vários aspectos, inclusive cometeu alguns erros indo para o Cruzeiro, coisas que você vai crescendo profissionalmente, o próprio Rogério entende isso, o último bola da vez dele dá a entender também algumas questões nesse sentido. Então, é um time muito é difícil de se pegar, não era o pior, obviamente, você podia pegar Flamengo, você podia pegar Internacional, você podia pegar Grêmio, você podia pegar uma série de outros times que tecnicamente são melhores. Mas é um time arrumado, é um time entrosado, e é um time que tem características que nesse momento, de novo, não sei, o jogo de ida é 28 de outubro. Então até lá, para o São Paulo, isso significa pelo menos um ano, um mês, né? Principalmente em ano de eleição, a gente já falou isso algumas vezes. Então, é um jogo que o São Paulo, se classificar, não fez mais que a sua obrigação, finalmente, porque nunca passou de fase, passou uma vez só, não sei o que lá, era o favorito, tinha que passar mesmo. E se você perde, cara, aí o mundo vem abaixo, porque olha só, tá vendo como não tinha que mandar o Rogério embora há 4 anos ou há 3 anos e meio? Aí eu não acho que é bem por aí, entendeu? Eu acho que são coisas bem separadas, mas é inegável que se o São Paulo perde, quando a gente for contar essa história, a história dessa década, né, se a gente for considerar que a década começa no ano 1 e termina no ano 0, né, a gente vai estar em novembro, no penúltimo mês dessa década, ser eliminado pelo Rogério, se fosse amarrar toda uma história, seria a chave de ouro de uma gestão incompetente de 10 anos, né, de gestões incompetentes, de erros. Seria cinematográfico, mas seria apenas simbólico. E só para finalizar, que eu já me alonguei bastante, completamente patético e ridículo, e eu vou parar nesses 2 adjetivos, que se torça contra o São Paulo, entendeu? Assim, então, eu vou até parafrasear o Alê aqui, se o cara quer torcer contra o São Paulo, é direito dele, ninguém tem nada com isso, torça, normal, direito. Assim como é direito nosso acharmos o que nós quisermos desse tipo de atitude. Ou você torce para o São Paulo, ou você torce contra o São Paulo, não é uma questão muito de opinião, de visão. Mas a gestão, cara, eu não estou nem aí se quem vai ganhar, se o presidente é o Leco, o Casares, é o Natel, o Aidar, não me interessa. Eu vou torcer para o São Paulo ganhar, com todo o respeito do mundo ao Rogério, mas sempre que o Rogério enfrentar o São Paulo, eu vou torcer para o São Paulo, não importa o cenário. Mas tem gente que acha que, além de torcer contra, tem gente que acha legal vociferar que vai torcer contra. Aparentemente tem um grupo de pessoas em rede social, de uma maneira geral, que, nossa, acha isso a coisa mais legal do mundo. Olha como eu sou bacana de torcer contra o meu clube. É um negócio tão ridículo, cara. É tão abjeto um negócio desse que eu não consigo processar essa informação direito para falar com mais clareza sem gaguejar, porque é impressionante, cara. É simplesmente impressionante, mas direito de cada um, mas também direito meu de pensar o óbvio, de pensar o que eu quiser também. E eu vou falar uma coisa aqui, que é uma coisa muito séria, porque, assim, muita gente, entendam que eu não critico ninguém, todo mundo sabe que eu acho que todo mundo tem que fazer seu trabalho, entendo que existam trabalhos diferentes, tem gente que tem como objetivo agregar mais seguidores. E pessoas que precisam de mais seguidores, elas não podem tomar uma posição, porque tomar uma posição vai sempre desagradar um grupo. Então, por exemplo, se a gente chega aqui e fala, olha, quem vai torcer contra o São Paulo, a gente apoia. Quem vai torcer a favor de São Paulo, a gente apoia. Por que a gente falaria isso? Para tentar agradar os 2 grupos e os 2 gostarem do que a gente vai falar aqui. Nós temos como mote jornalismo alternativo para quem gosta do São Paulo. E a gente tem uma definição do que é gostar do São Paulo. Sabe aquela coisa que a torcida grita? Meu amor por ti é incondicional? É basicamente torcer para o São Paulo. É meio que o top 1 dessa lista é torcer para o clube. Para o clube. Então, assim, amor incondicional eu torci para o São Paulo na era Aidar. Com Aidar acusado de corrupção, o cara pediu para sair porque os escândalos estavam estourando.
estourando. Ele mandou mensagem para o Osório, atrapalhando o trabalho de um técnico, que eu sei que muita gente não gosta, mas que estava fazendo um trabalho bom, até o Aidar vender metade do time. E aí sim, vendeu enquanto o São Paulo brigava pelo título do Brasileiro, a ponto do Rogério Ceni reclamar. Isso foi o trabalho do Osório. Eu torci para o São Paulo. Eu não torci contra o São Paulo para o Aidar cair. Eu torci para o São Paulo na era Leco, eu torci na era Pimenta, eu torci na era Marcelo Portugal Gouveia, que foi lindo, foi muito tranquilo, foi muito fácil. Mas, então assim, no canal, a gente tem um entendimento e uma opinião. Respeitar, eu respeito todo mundo. Mas eu não compactuo com pessoas que torçam contra o São Paulo em nenhuma circunstância. Eu torci contra para cair esse técnico. Eu não torço contra. Nunca. Mesmo que eu queira que um técnico vá embora, eu nunca vou torcer contra. Aqui no canal, nenhum dos membros, porque a gente selecionou pessoas que têm essa índole, vão torcer contra. Então, assim, respeitar é uma coisa, mas eu sou contra pessoas, eu estou contra pessoas que torcem contra. Então, respeito, que deixa muito claro, respeito é uma coisa, mas o canal tem uma opinião. Jamais adoro o Rogério, é uma pessoa extremamente carinhosa, é uma pessoa que eu tenho todo o amor do mundo e gratidão. Todas as vezes que a gente encontrou ele, o Perecini teve a oportunidade de fazer o Vou Jogar no Morumbi e tem uma foto maravilhosa dele abraçando o Rogério. O Perecini sabe como agradecer o Rogério, o abraço dele para quem vê de fora, percebe que tem a grandeza de tudo que o Rogério fez, tem um agradecimento, é emocionante só de ver o abraço. Eu, quando o encontrei, quando a gente foi participar de um tour que ele levou a gente contando todas as histórias. Você ver praticamente um cara que encarnou a história de São Paulo, contar a história, subir em lugar que nem podia subir, porque ele estava para acabar o contrato dele. Uma pessoa que conta histórias, a Vivi está até mostrando aqui a foto que você poderia jogar, né? Se você tiver, mas tudo bem. Contando histórias do alojamento, de um cara que dormia lá, que tinha medo das histórias que os veteranos contavam, de fantasmas lá no Morumbi. Todas as histórias do Rogério de conquista, toda a obsessão dele. Tenho todo o amor do mundo. No aniversário que eu consegui fazer com que ele encontrasse minha mãe, o carinho da minha mãe para ele. Minha mãe não deixava meu pai falar mal do Rogério, ela dava chineladas no meu pai, e o Rogério falou que estava certo. E o mais legal que minha mãe falou que ele era você é o segundo amor da minha vida e tal. E eu fiquei colocando na conta ali que, tipo, meu pai, Rogério, minha irmã, os meus 2 sobrinhos, eu não pego nem Libertadores no coração da minha mãe, aquela coisa linda. O Rogério fez, eu vi o Rogério fazer com todo esse carinho que eu tenho por ele. São Paulo vai enfrentar esta figura maravilhosa, gigante na história do clube, e eu vou torcer para um clube de 3 cores, vermelho, branco e preto. E os torcedores do São Paulo que estiverem torcendo porque não gostam do Diniz, porque não gostam do Leco, porque não gostam... Desculpa, estarei contra vocês. Estarei torcendo contra vocês. E assim, eu acho muito estranho, muito esquisito, muito bizarro, mas enfim, a vida, cada um que tome as suas escolhas. Aqui no canal a gente respeita, mas nós temos posições. E podemos já puxar para o assunto dos protestos ou não? Podemos. Vai ter, né, mais um protesto agora no sábado. E o que ele tem de diferente dos outros, né? O São Paulo passou muito tempo jogando, indo para os jogos no Morumbi, aí chegava no jogo no Morumbi e tinha protesto antes do jogo, e não sei o quê. O que se tem de diferente é que criou-se agora algumas, não sei se algumas mídias, eu acho que você e a Vivi estão mais por dentro, mas aí criou-se agora uma ideia de que não, agora nós vamos todo mundo para esse protesto, porque esse protesto nós vamos pressionar. E eu tenho 2 considerações muito claras desse protesto, depois você pode explicar o nosso posicionamento de uma maneira mais geral, mas a minha contextualização com desses 2 protestos são muito claras. Primeiro ponto, ele não tem nada de diferente, ele é absolutamente igual. Na ESPN tem a manchete lá que, pelas palavras da torcida organizada, que é quem está organizando esse protesto de uma maneira geral, é um fora geral. Não sei o que é um fora geral, eu não entendo a efetividade disso. Isso, para mim, é você entrar e fazer o jogo das pessoas que estão dentro do clube, porque lá é assim. A gente já falou algumas vezes, tenho contextualizando aqui o da semana passada para ficar mais claro.
Só coloquei a sua foto, tá? Foi. É porque, assim, essa foto, um quadro quem dessa tá foto vendo, também. percebe, claro que você tem que ter um quadro dessa foto, é uma foto mágica, essa figura, é que a gente precisa colocar isso, porque faz parte de toda essa trajetória. E agora você está torcendo para São Paulo, você não está torcendo para o Rogério. Estou torcendo para São Paulo. Mas só para continuar, assim, é um fora geral, eu não sei o que é um fora geral, eu não sei o que isso tem de diferente. Para mim, dentro do clube, as pessoas fazem isso, as pessoas, quem não está no poder, trabalha para um fora geral, para que você possa assumir o poder, isso obviamente falando de uma maneira generalizada, como nós falamos no último contextualizando, e não é efetivo. E o segundo ponto disso não, eu quero um fora geral, eu quero que o Leco saia, eu quero que o Diniz saia, eu quero que o Raí saia, eu quero que o Pássaro saia, eu quero que todo mundo saia. Pois não, esse protesto é amanhã, daqui pouco mais de 2 meses, todo mundo vai sair, seja o Natel ou o Casares que vai ganhar. Eu duvido que alguém desses que eu citei permaneça, no máximo o Diniz permanecerá por mais, sei lá, 1 mês, 15 dias, não sei, no máximo 2 meses, que eu duvido que ele vire a temporada no comando do São Paulo, se é que vai chegar até lá. Então, assim, é um negócio que você vai lá para pedir que já vai acontecer. Ah, mas eu quero que aconteça antes. Não vai acontecer antes. Então, eu adoraria, e eu seria o primeiro, a gente nem esperaria o dia do contextualizando, a gente faria um vídeo no dia. Se existisse um protesto, ou uma campanha, ou qualquer coisa que jogasse uma luz nos problemas reais do São Paulo em uma solução real, que é o projeto de separação, obviamente na nossa opinião, que é o projeto de separação que está lá dentro. Eu seria o primeiro a chegar quando isso acontecer. O problema é que não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Aí eu prefiro deixar para cada um tirar a sua opinião. Por que os protestos são sempre os mesmos? A quem isso interessa? Por que esse tipo de discurso sempre se encaixa com o discurso de algumas pessoas que estão dentro do Morumbi e que não têm a menor capacidade de ser conselheiro, de ser diretor, de ser palpiteiro, de ser nada? Por que isso sempre acontece? Não sei, deixa para cada um escolher. O dia que tiver um protesto desse, eu serei o primeiro a ir. A gente vai fazer um vídeo divulgando, falando que é o correto para as pessoas abraçarem, que para jogar mais luz nisso, que a gente está cansado de falar disso aqui, tá? Então, assim, para ir lá, fora todo mundo, Pássaro, não sei o quê, né? Ah, então você gosta deles? Eu odeio eles, eu tenho problema seríssimo, menos o Raí não tem ódio nenhum dele, porque você vai criticar o que for e quanto for. Daí para você odiar um ídolo e um patrimônio histórico do São Paulo como o Raí, aí vai, é quase, não é tanto quanto, mas é quase como você torcer contra o São Paulo. Mas críticas enormes ao trabalho do Raí, não compactuo, talvez fosse melhor outra pessoa, não os estatutários que querem colocar lá, mas não adianta ir lá e falar fora, Raí, não sei o quê, Diniz, não sei o quê, esses caras vão sair daqui 2 meses, cara. Então daqui 2 meses os nossos problemas estão resolvidos? Marca aí no relógio, hein? Daqui 2 meses nós vamos voar. Vai começar São Paulo a decolar agora. Não vai, cara. Não vai. Então, assim, quando a gente for brigar por algo realmente positivo, por uma evolução, por um crescimento, para voltar o São Paulo para o caminho que eu serei o primeiro a estar lá. Para corroborar com o discurso de quem está lá dentro, ajudando a atrapalhar e destruir o clube, eu não concordo, não que alguém precise da minha concordância para nada, mas eu não concordo, eu não apoio, eu não nada, eu acho ruim. O que eu estou colocando aqui, que é muito importante, a gente precisa muito explicar os nossos pontos, porque criou-se agora uma celeuma do tipo, fiscal de torcedor, fiscal de não sei o quê, fiscal de não sei o que lá. E muitos desses protestos cadê os blogueiros que não sei o quê, que só querem aparecer e que ganham alguma coisa com o clube? E aí marcaram a gente numa publicação dessa e a gente até respondeu. Primeiro, a gente não é blogueiro, a gente faz jornalismo alternativo. Nada contra blogueiros, e veja, eu não tenho nenhum problema com pessoas que fazem entretenimento utilizando São Paulo, eu não tenho nenhum problema com pessoas que a intenção é conseguir mais seguidores, que querem ser youtubers, eu não tenho nenhum problema, não acho que são menos ou mais torcedores, nada disso. Aqui a gente faz um trabalho que a gente entende que está ajudando o clube. Eu vejo um cara que está mais preocupado com o seguidor do que o clube, na minha concepção, eu vou questionar, será que esse cara gosta tanto assim do São Paulo? Porque o trabalho que ele está fazendo vai prejudicar o clube.
Mas isso é um questionamento meu. Eu nem coloco isso em pauta. Eu falo, o que a gente faz para isso. A gente precisa de mais seguidores? Sempre, é bom ter mais seguidores. É legal, a gente vai fazer coisas para ter mais seguidores, mas nunca coisas que atrapalhem um clube. A gente não vai colocar um clickbait. Confirmado, tal jogador fechou. O jogador não está nem perto de vir. A gente não vai fazer esse tipo de coisa, a gente não vai fazer. E não é só ficar fomentando ódio, ou destruição, ou mandar todo mundo embora. Eu não estou falando que todo mundo que faz isso quer intencionalmente prejudicar o clube. Estou falando que muita gente que faz isso está mais preocupado consigo do que com o clube. Nossa preocupação é com o clube. A gente não faz isso custa para a gente seguidores. E uma coisa que a gente cansa de falar aqui, mas é importante sempre lembrar. Mas vocês ganham do São Paulo. Não, a gente não ganha nada, direto ou indiretamente do São Paulo. A gente faz um trabalho que cobre o São Paulo, a gente tem alguma coisa que a gente recebe do YouTube por conta, em função deste trabalho, mas brinde que a gente recebe do clube, a gente sorteia. A gente tem credencial de imprensa? Tem, mas a gente compra todos os ingressos. Todos. Por quê? Porque a gente quer ajudar o clube. Todo mundo do canal é sócio torcedor. Por quê? Porque a gente quer ajudar o clube. Eu compro camisas que eu não gosto. Tem camisas que eu não gosto da Adidas. Porque eu gosto do clube. A gente critica a Adidas. Por quê? Porque é ruim. O Volpe jogou com uma camisa diferente contra o River, uma camisa que tinha detalhes em azul. Achei muito bonita. Eu sei que eu não vou achar para comprar. Por quê? Porque a Adidas é uma várzea. A Adidas desrespeita o São Paulo. A Adidas, que o São Paulo ganha se ela vender mais, ela deixa o Volpe usar a camisa e não põe a camisa para vender. Não põe. A gente não consegue comprar a camisa. O que é isso? Incompetência de uma empresa que muitos torcedores têm um verdadeiro carinho. Eu gosto da Adidas? Gosto. Tenho coisas da Adidas? Tenho uma nostalgia com a Adidas, tem uma mochila da época, assim, que é mais velha do que eu, que é linda, não sei se tá aí a mochila, eu adoro essa mochila, gosto muito, 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 mas eu critiquei a Adidas desde o dia em que ela apresentou os primeiros uniformes. Por quê? Porque nosso compromisso aqui no canal é com o São Paulo, então vale para o protesto, vale para qualquer coisa, a mochila. Essa mochila aqui é mais velha que eu. Isso. A Vives vai fechar a mochila. Tá. Enquanto você mostra a mochila, é mais você vai... aqui. Olha isso. Meu pai me levava. Isso daqui não é Adidas Originals. Porque essa é a marca hoje da Adidas Originals. Que deveria estar na camisa do São Paulo. Aquela camisa retrô deveria estar com esse símbolo aqui. Isso daqui era o símbolo da Adidas na época. Essa mochila aqui é de couro, laranja. Maravilhosa. Eu amo essa mochila. Adoro a Adidas, mas critico a Adidas porque o trabalho dela no São Paulo é ridículo. Então, assim, nosso compromisso é com o São Paulo. E eu fico indignado que alguém ainda não tenha percebido isso, ou que alguém queira fazer, assim, acusações infundadas. Só um paralelo, para fechar da minha parte, que o vídeo também já está longo, o São Paulo, quando foi para o Santos, teve diversos, principalmente no começo, teve diversos resultados que foram até um pouco vexatórios, né? Você toma de 5 do Ituano, de 4 do Botafogo, você é eliminado por um time quase inexpressivo do Uruguai, jogando em casa, com 2 empates. E a torcida do Santos abraçou o Sampaoli, e eu já citei esse exemplo aqui, e eu afirmo, não é para ficar, então é para ficar tomando sapatada e para ficar tudo bem? Não é para ficar tudo bem, sabemos disso. Mas a torcida do Santos entendeu o processo que estava acontecendo ali, e o presidente do Santos, ou o ex-presidente do Santos agora, né, que faz um trabalho, no mínimo, tão ruim quanto o nosso, ele teve diversos problemas com o São Paulo, que a gente sabe que o São Paulo lá fala, xinga, exige, pede, não sei o que lá, reclama, atrapalha. Aí o presidente do Santos, que é uma pessoa bem peculiar, não teve peito de mandar o cara embora, porque tinha o apoio da torcida. As pessoas compraram a ideia do São Paulo e viu o que estava acontecendo. Hoje o São Paulo, muita gente fala, porque o Aguirre, mandaram o Aguirre embora, ninguém sabe por quê, olha que erro mandar o Aguirre embora. E na época, por que acontecia? Será que se a gente tivesse um entendimento do que estava acontecendo ali, a gente entendesse o elenco do São Paulo, entendesse as peças que ele perdeu no meio do campeonato, as reposições que não vieram, ou as que vieram completamente diferentes do que ele tinha, será que se a torcida tivesse não exaltado o cara, não, da Aguirre, maravilhoso, não, mas tivesse só comprado a ideia e entendido o momento, será que ele teria sido mandado embora faltando 5 jogos? Será que a gente teria ido jogar Libertadores com o Jardine? Não sei, eu acho que não. Porque a torcida, como algumas pessoas insistem em não entender, tem peso no que acontece, para o bem e para o mal.
pressão da torcida existe para o bem e para o mal. A gente pode ficar aqui e citar inúmeros exemplos no São Paulo, no Brasil e no mundo, de pressões de torcedores que mudaram o rumo de alguma coisa. Então, é só para citar um exemplo mais claro daquilo que você exemplificou, e é por isso que eu prefiro ir a protestos que realmente beneficiem o clube, sejam em prol do clube, do que simplesmente para... muita gente usa isso para aparecer. Né? Tem gente que falava bem de Carlos Miguel Aidar e hoje se exalta, que eu fui em todos os protestos da Era Leco. Cara, você estava falando bem do Aidar, cara. Então, assim, bem menos, tá? É bem menos para algumas pessoas. Defendendo o Aidar, quando o Aidar já estava a ponto de pedir a demissão, e daí a gente vai questionar, e assim, ele era bruto com todo mundo que atacava, e assim, agora é muito curioso que muita gente defende o Casares como se o Casares fosse a salvação. E eu entendo, muito legal a campanha do Casares. Então vocês são a favor do Natel? Não, a gente deixou muito claro. Natel e Casares foram vices de Aidar. Natel e Casares estão lá desde muito tempo, como diretores, ora diretor de marketing, ora diretor... Agora eles estão cheios de ideias para mudar as coisas. Nós vamos torcer muito, muito, para que um dos dois... Hoje eu apostaria que o Casares tem mais chances do que o Natel. Eu diria que o Casares é muito favorito. Olha só, eu apostaria que o Casares vai entrar. Eu estou puxando o saco do Casares? Não. Por que eu não estou puxando o saco do Casares? Porque no canal a gente quer o melhor para o São Paulo. Se o Casares fizer um bom trabalho, vou bater palmas. Se o Natel fizer um bom trabalho, vou bater palmas. Tenho muitas dúvidas da capacidade de qualquer um dos dois de fazer um bom trabalho, ainda mais nas condições em que está o São Paulo. Mas de onde vem essa dúvida? Dos trabalhos que eles fizeram, nas posições que eles ocuparam desde o terceiro mandato do Juvenal. Mas eles estão lá desde o terceiro mandato do Juvenal? Estão. E o que eles fizeram? Então, essa é a questão. Então, assim, aqui a gente não tem deslumbramento. Por isso que a gente toma tanta pancada. Porque a gente está sempre contra o hype. Tá todo mundo... Diniz é uma porcaria. A gente fala, calma, vamos esperar o trabalho do cara. Diniz é lindo, a gente, calma, ainda é cedo. Diniz agora é uma porcaria, calma, a gente está analisando. E não é uma análise assim, fria, não. A gente está vendo, aqui teve evolução, aqui não teve. É um trabalho árduo que a gente só toma pancada. A gente gosta de argumentar, cara. A gente tá certo ou tá errado, a gente vai falar o porquê que a gente acha isso. Tem gente que acha ruim, por que tá ruim? Porque tá ruim. Ou por que tá ruim? Porque perdeu. E aí fica assim, você fala, mas então a gente não precisa aqui fazer vídeo, né? Gente, ganhou, a gente bota um joinha, perdeu, a gente bota uma mãozinha ruim, acabou. Enfim, acho que é isso. E que fique muito claro, nenhum problema contra quem faz outro tipo de trabalho, mas quer entender o que está acontecendo no São Paulo, aqui a gente vai colocar argumentos, aqui a gente vai permitir que as pessoas rebatam argumentos e a gente vai respeitar todo mundo. Mas é um canal para a gente discutir o São Paulo racionalmente, mesmo que sejamos apaixonados e que a gente sofra e que é difícil trabalhar com o Pericini quando São Paulo perde. Vocês não têm noção como é difícil gravar com ele quando São Paulo perde. Aliás, é difícil conviver com ele. Eu não imagino a namorada dele quando São Paulo perde. Sabe que ela veio de longe, ela está lascada, ela vai passar uma semana infernal. Isso é a gente, o que a gente vive aqui no canal, nem sempre a gente deixa transparecer. O amor pelo São Paulo é infinito. A gente vai torcer para o São Paulo sempre, mas o nosso respeito, a nossa forma de contribuir com o São Paulo é fazendo um trabalho sério. E sim, a gente fica muito incomodado quando alguém discute isso ou questiona isso com base em nada. Né? Então, que fique registrado, falamos das coisas que a gente tinha, Morumbi 60 anos, motivos de alegria, o sorteio, motivos de apreensão, e os protestos, motivos de muita raiva, de muita, como tudo no São Paulo, em três motivos, três coisas para se falar de São Paulo, e eu percebi que você já abriu para falar mais alguma coisinha. Assim, é que você falou, vamos torcer para o São Paulo sempre, inclusive contra o Rogério, então é bom deixar isso assim. Por mais que dói, mas dói, viu? Dói. É triste, dói muito. E que se o São Paulo perder, é um motivo de tristeza e lamentação, não é? Não tem um porém, mas pelo menos, não tem pelo menos, cara, perdeu. Se perdeu pro Rogério, se perdeu pro Tite, pro André Santos, não interessa, perdeu o São Paulo, é porcaria. A gente não queria que o Cuca viesse, o Cuca perdia, a gente ficava triste, o Cuca ganhava, a gente ficava feliz. Por que a gente não queria? A gente explicou, tem 1000 vídeos falando disso. A gente torce, o Pato fazia gol, a gente comemorava e vibrava muito.
não era o padrão, infelizmente. Mas enfim, é isso. Vamos ficando por aqui. Por que eu falei disso? Eu não sei. Eu falei só para ter polêmica e alguém me dá pedrada, porque assim é a vida. A gente toma pedradas pelo São Paulo. Mas é que a gente precisa, tem coisa que a gente precisa falar. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas está divertido, está muito legal. Então o que eu vou pedir é para que a galera curta muito esse vídeo e que compartilhe muito esse vídeo, porque é interessante que a gente tenha vários canais que falam a voz do torcedor, acho que é muito válido, todo mundo assistir tudo, não tem nenhum problema, YouTube é legal que dá para assistir tudo, mas quer entender o que está acontecendo? Vem para cá, traz sua discussão, traz sua dúvida não, porque a gente não vai pagar. Traz sua dúvida, a gente não vai pagar porque a gente não tem condição. Traz sua dúvida e traga também sua opinião para que a gente possa debater, para que a gente possa aprender também um pouco com vocês. Aqui é um espaço para pessoas que gostam de São Paulo. Jornalismo alternativo para quem gosta de São Paulo. Fala Bandana, mais um Contextualizando. E agora é fim de semana, rodada contra o Coritiba. Lá estamos nós, na nossa trajetória. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo.